já que a gente está falando de toda essa polêmica que envolve as eleições deste ano, a gente vai falar ao vivo, direto de Brasília, sobre os movimentos que tomaram conta aí de algumas cidades brasileiras. Pessoas que não aceitam o resultado das eleições para a presidência da República seguem firme em frente aos quartéis, e no final de semana algumas rodovias foram fechadas. Hoje o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pretende se reunir com o gabinete de crise. O Bruno Pinheiro já está conectado e essas manifestações, elas persistem, né, Bruno? Só antes de você dar o recado, eu preciso receber quem nos acompanha aqui através do rádio. São 10 horas e 34 minutos. Para vocês que estão chegando agora, a gente vai começar a conversa com Bruno Pinheiro, nosso repórter diretamente de Brasília, e ele vai explicar para a gente como é que foram essas manifestações no final de semana. Fala, Brunão. Ô Paulo, exatamente, a você um ótimo dia, ótima semana, quem nos acompanha aqui na Rede Jovem Pan. Essa reunião que foi convocada ainda ontem, Augusto Aras chamou uma reunião, provavelmente uma conversa, o gabinete de crise, que foi elaborado lá em 2021, antes do 7 de setembro, quando havia um receio sobre um ato, sobre as manifestações. Então, essa equipe continua se reunindo ao longo dos últimos anos, dos últimos dias. Na verdade, essa reunião iniciou há cerca de 5 minutos, às 10h30 da manhã. É uma reunião que é fechada. A ideia de Augusto Aras é de fazer um levantamento nacional e com esses estados também, nos 26 estados, para realmente levantar uma espécie de um raio-x. Segundo Augusto Aras, esse convite que foi feito ontem, esse avanço das manifestações, já que a violência também aumentou nas redes sociais e nas rodovias, algumas ameaças usando armas de fogo, inclusive. Então, a ideia é reunir essas informações e, após essa reunião, uma ação para tentar liberar essas rodovias. Exemplo agora, neste momento, só no estado de Mato Grosso, 11 locais estão interditados. As rodovias seguem sendo bloqueadas em diversos estados e Rondônia e o estado de Mato Grosso estão liderando essas interdições, viu? Muito bem, Bruno, obrigado pelas suas informações. Direto de Brasília, o Bruno Pinheiro trazendo uma perspectiva aí da visão de Augusto Aras sobre as manifestações que aconteceram e acontecem ainda em todo o Brasil. São 10 horas e 36 minutos. Muito bem, meu querido Felipe Campos, meu amor, você queria fazer alguma pergunta para a Zoe Martínez nessa linha aí? Então, na verdade, eu só fiquei com uma dúvida, na verdade, sobre a questão do Valdemar Costa Neto. Logo depois que ocorreu as eleições, principalmente, acho que foi até mesmo na segunda-feira, que o Valdemar já estava começou aquela polêmica e aquele zum que o Valdemar já estaria meio que soltando a mão do Bolsonaro, enfim, já querendo algumas alianças com o próprio PT. Isso realmente aconteceu, Zoe? Você sabe me responder? Olha, Felipe, não sei te responder, não fiquei sabendo sobre isso. Mas ele, até onde eu sei, e as minhas fontes sabem, ele continua aliado ao presidente Bolsonaro. Seria uma grande burrice da parte dele agora soltar a mão do Bolsonaro. Ele está vendo a força que o Bolsonaro tem, mesmo não tendo sido reeleito. Sim. Uma grande parte da Câmara Federal hoje estão lá graças à imagem do Bolsonaro, que puxou esses candidatos agora parlamentares para dentro do Congresso Nacional. E ele também está vendo a movimentação nas ruas, que é um momento histórico. Nunca na história do Brasil a gente viu o que está acontecendo. As ruas, há 22 dias, as pessoas estão nas ruas. 22 dias, é uma coisa histórica. Então o Valdemar está acompanhando tudo isso e não soltou a mão do Bolsonaro, não, até onde eu sei. Mas na política, como eu sempre falo, é imprevisível tudo. Zoe, quer falar um pouco dessas manifestações? Olha, Paulo, como eu estava falando, é uma coisa histórica. Você imagina, 22 dias, quando essas manifestações começaram, muitas pessoas falaram, daqui 2 dias, 3 dias, quando a ficha cair, né, depois da eleição, eles saem das ruas. Mas não é o que a gente está vendo. Aqui em Brasília, as pessoas continuam acampadas, né? Crianças, idosos, pessoas de bem mesmo. E o engraçado é que ontem teve uma manifestação da esquerda no Leblon, não sei se vocês viram. E não tinha nem 40 pessoas nas ruas. Então, cadê
Cadê esse eleitorado que votou em massa no Lula? Cadê essas pessoas nas ruas pedindo para que a eleição seja respeitada, o resultado da urna seja respeitado? Não tinha nem meia dúzia de pessoas nas ruas. Então, pois que o Lula ele quer voltar aí com o imposto sindical, que aí os sindicatos voltam a ganhar aí a sua graninha, tirando do contribuinte, tirando dos trabalhadores, e colocando, injetando dinheiro nessas manifestações, pão com mortadela, 45, 40 reais. Então, até isso não acontecer, e tomara que não aconteça, no Congresso estão se movimentando para que esse imposto sindical não volte. Se não voltar, até isso não acontecer, vão continuar assim, enfraquecidos nas ruas. Então, cadê o eleitorado do Lula? A gente está vendo o eleitorado do Bolsonaro, está nas ruas há 22 dias. Faça chuva ou faça sol. Aqui em Brasília, o sol, minha gente, quem conhece Brasília sabe. E mesmo assim as pessoas continuam acampadas. As pessoas continuam pedindo um direito legítimo delas. Então, cadê o eleitorado do Lula? Cadê essas pessoas prestando sua solidariedade ao Lula? Cadê? É difícil, Zoe, não é fácil. Imagina falar rápido. Solidariedade, várias vezes. É complexo. Consegui. Muito bem. Turma, antes, meu querido Márcio, de passar a palavra para você, deixa eu inserir aqui no papo a jornalista Paula Schmidt, que vai participar com a gente do Morning Show de hoje. Ela está diretamente do Rio de Janeiro. Você está me ouvindo, Paula? Bom dia para você. Seja muito bem-vinda aqui. Bom dia, obrigada. Estou te ouvindo bem, sim. Está me ouvindo? Tudo maravilha. Paula, eu quero que você possa entrar no papo aqui, conversar um pouco com a gente sobre a tua visão dessas manifestações. Eu acho que a Zoe trouxe o número, né? O 21º ou 22º dia? 22º dia aí de mobilização dessas pessoas nas ruas. Como é que você está enxergando tudo isso? Então, eu vejo como uma... Quando tu não tens nenhum poder constituído para defender o povo, por exemplo, a gente tem os 3 poderes que deveriam estar devidamente equilibrados, que um controla o outro. Mas quando um desses poderes, pelo menos um desses poderes, não cumpre o seu papel, o povo acaba se desesperando e tem que recorrer a um pedido de ajuda, né? Eu acho que é isso que está acontecendo nas ruas. As pessoas estão tão desacreditadas, incrédulas com relação à nossa democracia. Um exemplo ao voto eletrônico, né? Que a gente, por tantos anos, tanta gente pediu para que o voto tivesse uma contraprova em papel, para que a gente pudesse abrir algumas urnas aleatoriamente e conferir que o voto que foi dado foi um voto recebido. E isso foi até decidido pelo Congresso, né? E o STF se imiscuiu nessa escolha do Congresso e vetou esse projeto de voto com a contraprova em papel. E aí a gente está vendo o resultado disso, né? Uma democracia não se faz só com ela tem que parecer uma democracia, as pessoas têm que se sentir representadas, e isso não aconteceu. E eu entendo que está nas ruas batalhando por uma resposta, né? Por uma comprovação de que o que aconteceu foi feito que as nossas eleições foram feitas com a lisura devida. Por favor. Eu tenho uma pergunta para todos, tá? Em aberto para todo mundo. Você mesmo, Caio, trouxe, né, essa questão do esclarecimento. Então, vamos imaginar que até terça-feira o PL apresente lá esse levantamento com os dados e tudo, e aí gere alguma resposta do TSE nesse sentido de um esclarecimento. Você acha que isso bastaria? Vocês acham que isso bastaria? Que essas pessoas que estão na rua, a partir de uma resposta do TSE, seja ela qual for, isso pode acalmar essas pessoas, pode fazer com que, como a Paula falou, essas pessoas se sintam validadas e fazendo parte de uma democracia, ou é mais um lugar sem saída? Porque se não é isso, é porque o TSE interferiu na eleição antes. Se não é isso, sabe assim? Eu queria entender se tem um jeito mesmo de dar uma resposta, de dar uma resposta e dizer, não, então agora tudo bem, a partir dessa resposta a gente acha que está tudo bem, não tem mais manifestação, ou é sem saída mesmo? Se a gente analisar o que já foi feito pelo TSE, o TSE ele tem repetidamente não trazido uma segurança para a população
né? Ele não tem esclarecido pontos, ele tem dificultado a lisura do processo. Se foi limpo ou não, eu não estou julgando, nem posso fazer isso aqui. Mas o que eu estou dizendo é, o TSE, enquanto um órgão supremo eleitoral, ele tem dificultado o acesso à transparência das informações. Então, honestamente, eu não acredito que o TSE dará uma resposta completamente satisfatória que tiraria essas pessoas das ruas. Muito pelo contrário, eu acredito que o TSE continuará agindo da maneira como ele vem fazendo, né? Primeiro foi lá, proibiu celular nas urnas, ou seja, se acontecesse algum erro, ninguém poderia gravar. No Rio de Janeiro, o TRE disse que quem reclamasse das urnas no momento de votação poderia ir preso em flagrante. Então, o que a gente tem assistido repetidamente é uma dificuldade, né, no acesso à transparência do processo. Nós vimos também algumas outras ações do TSE no sentido de dar menos transparência, como, por exemplo, foi na resposta das rádios que o Bolsonaro trouxe ali durante o processo eleitoral, das veiculações menores do que o outro candidato. O TSE simplesmente incriminou o próprio candidato por ter trazido essas denúncias, ao invés de falar, olha, essas denúncias são contundentes, nós vamos avaliá-las para que a transparência no processo e a igualdade prevaleça. Não foi isso que aconteceu. O que a gente vê hoje a respeito dessas manifestações é uma aderência cada vez maior de grupos importantes da sociedade. Primeiro começou com as pessoas indo às ruas. Elas foram fazendo bloqueio, os bloqueios iam contra o que a própria direita prega, né, que é a liberdade de ir e vir, não depredar patrimônios públicos. Ela se recolheu para frente dos quartéis e ali está já há 22 dias. Os caminhoneiros, que são uma parcela muito significativa da nossa sociedade, e por que são significativa? Porque mais de 80% de todo o transporte do nosso país, grãos, carne, eletrodomésticos, combustível, tudo que chega aqui para a gente é transportado 80% no modelo rodoviário. Então, o poder que essa categoria tem quando ela adere a esses protestos é muito grande. Isso vai trazer um impacto muito forte para a nossa sociedade e para a nossa economia, né? Já fala-se aí em categorias do agro que pararam de produzir, que eles não vão colher e não vão vender os seus grãos. Isso não impacta só no dia a dia da população, impacta também na economia como um todo, no produto interno bruto, né, nos números e resultados do nosso país. Então, ao que parece, se o TSE não tentar apaziguar com clareza, com transparência, ao que parece a nossa sociedade vai cada vez incendiar mais e pegar mais fogo. Então, seria muito justo, honesto, que o TSE respondesse essa nota quando provocado, porque por enquanto ainda é só o vídeo que nós temos acesso. Seria muito justo que ele respondesse, trazendo a transparência para que essas pessoas que lá estão manifestando possam ter pelo menos a resposta que elas estão buscando, que é que tiveram um processo eleitoral transparente e seguro, coisa que não aconteceu até agora. Agora, esse caso da proibição de celulares não é novo, né? Já é uma coisa antiga já. Na eleição de 2018 podia levar celular. Mas a de 2020 já não pôde já. Nas próprias eleições municipais não houve. Eu pelo menos acho isso muito positivo, porque isso é uma inibição ao voto de cabresto. Isso é uma das... Obrigar alguém a filmar o próprio voto, né? Para depois comprovar em quem votou. Em lugares onde, por muitas vezes, a gente nem imagina que existe um voto de cabresto muito forte das pessoas, seriam obrigadas mesmo a filmar aquele determinado voto, ir lá e levar. Eu entendo que existe esse outro lado de fiscalização, mas essa não é uma medida que o Alexandre de Moraes fez, ou o TSE fez. Não. E a ponto da fiscalização, 2020. Todos os partidos, eles têm direito a ter seus representantes ali em todos os territórios ali da votação, exatamente para isso, né? Para fiscalizar, para ver se está tudo sendo feito de acordo. O que eu junto isso do celular é mais no conjunto de todas as dificuldades que o TSE fala. Porque vamos supor que, tudo bem, levar celular, então, para o voto de cabresto, ele seja
válido, não leve o celular para a cabine. Mas criminalizar quem reclamar de que a urna não está funcionando no momento do seu voto, então eu acho que não é só o celular, é o conjunto de todo o processo que levou as pessoas para a rua, né? Empurrou essas pessoas para a rua. Eu digo que desde quando houve ali a interferência na comissão, como disse a Paula, na comissão ali do voto impresso, que já estava para ser passado novamente, né? Teve a comissão especial com a Bia Kicis e o Felipe. Essa comissão foi desidratada por uma interferência e então não pudemos ter o voto impresso. Não pudemos sociedade. Não pudemos, Caio. Não pudemos sociedade. Por quê? Porque transparência nunca é demais. Então, uma camada a mais de transparência, hoje, já teria resolvido todo esse problema. Pediria ali uma contagem de 20% de urnas aleatórias, acabava o problema, o pleito está validado e as pessoas vão para suas casas. Mas por que isso não aconteceu? Será que isso foi método, isso foi previsto? Por que isso não aconteceu? E as pessoas estão na rua justamente porque elas não têm essa clareza, que poderia ter sido dirimida a partir de uma recontagem de um voto impresso auditável. Agora, eu acho que Mas não só por isso as pessoas estão nas ruas. Por que mais você julga, Zoe? Felipe quer concluir seu raciocínio? Eu quero, na verdade, o que eu quando eu falo sobre não levar o celular, né? Eu acho interessante porque em 2018 nós tivemos um índice ali também de problemas nas urnas que as pessoas filmaram também, os próprios eleitores filmavam e falavam, olha, eu tô apertando aqui, não tá funcionando, entendeu? Então, ou seja, eu acho que não é só essa questão do voto de cabresto, não. Eu acho que mas teve caso da pessoa estar votando para governador, aí tentar votar no Bolsonaro e dizer que não funcionava. Teve mil casos, né? Teve até uns casos que a pessoa mesmo estava mal intencionada para fazer um vídeo. Mas assim, teve vários tipos de casos. Sempre tem os mal intencionados. Sempre tem. Então. Mas a gente não pode colocar todo mundo numa única cesta, né? Então eu acho também que essa questão também tem que ser levada em consideração. Que muita urna também ali falhou, sabe? E eu acho que talvez seja uma forma... Eu acho que tem a ver também com essa questão do voto de cabresto. Eu acho que tem a ver foram também... substituídas 1.349 Ok, eu acho que também tem a ver com a questão do voto de cabresto, sim. Eu acho que também tem. Mesmo eu achando que isso ainda, para mim, era uma coisa que já tinha acabado, né? Brasil mas infelizmente, mas que também usaram muito também do celular para denunciar, isso também eu acho que foi uma ferramenta bem interessante. Só para juntar nessa nossa conversa, assim, se... A Paulinha diz que é possível, né, auditar ali algumas informações, como da substituição das urnas, sim, enfim. Mas com essas informações que estão chegando nova, por exemplo, 250 mil urnas com o mesmo número de registro. Então, né? Mas vou te falar, até eu estava lendo aqui, no Poder 360 eles entrevistaram um especialista do processo, dizendo que há um bug, mas que esse bug não impossibilita você fazer a verificação dos votos. Então, assim, eu acho que também tem muita coisa técnica, e essa parte da transparência eu concordo, é excelente. Eu acho que o TSE ele deve explicações aos brasileiros, sempre, não hoje, em todo o processo, isso com certeza. Mas eu acho que também tem uma tecnicidade aí do negócio, que à medida que, por exemplo, se o TSE explicar, como esse professor aqui explicou ao Poder 360, o Marcos Simplício, da USP, se eles explicarem a tecnicidade disso, eu não sei se isso satisfaz quem está na rua, é isso que eu estou querendo dizer. E aí a Zoe traz esse ingrediente, que a reivindicação não é só a respeito disso, que tem outros ingredientes. Então, eu queria até que a Zoe trouxesse aí como que ela enxerga esses outros ingredientes. Tem outras coisas, tem a questão da soltura do Lula, como é que se deu todo esse processo, que até hoje fica meio confuso para os brasileiros e para os estrangeiros. É muito difícil explicar no exterior o que aconteceu, como se deu esse processo para o Lula estar solto e ter chegado até a presidência. Tem a questão também do inquérito das fake news, dos bloqueios de contas bancárias. Semana passada o Alexandre bloqueou foram 42 ou 43 contas bancárias de pessoa física e pessoa jurídica, sem nenhum crime.
Então, é uma junção de várias coisas. É a falta de transparência no processo eleitoral, é a desigualdade durante o processo eleitoral, onde um lado podia falar tudo, o outro foi criminalizado, é a perseguição. As pessoas estão com medo. E eu falo e repito sempre, é um medo legítimo. Hoje, a gente tem uma pessoa que toma decisão da cabeça dela. Hoje, a gente tem um órgão que, ao invés de zelar pela Constituição, cuidar para as leis serem cumpridas, para fazer, né, cumprir a Constituição, em que antes cumpre ele ir lá e punir, faz o contrário. Quem pune é o órgão que deveria seguir a Constituição. Então, as pessoas estão com medo legítimo. Hoje, no Brasil, você tem que pensar 1000 vezes antes de proferir alguma frase. No programa mesmo, eu penso 1000 vezes nas palavras que eu posso usar e nas palavras que eu não posso usar. Então, hoje, a gente não vive num país democrático, num Estado democrático de direito de verdade. Hoje, a nossa democracia não é uma democracia sólida. Então, é por todos esses motivos que essas pessoas estão nas ruas. As pessoas cansaram de ser feitas de palhaças, as pessoas estão com medo, as pessoas estão vendo para o caminho que o Brasil está tomando, que é um caminho onde reina censura, onde uma pessoa pode fazer o que quiser e a outra tem que ficar quieto e dar amém para aquilo. Então, as pessoas acordaram de vez. Não é apenas no processo eleitoral. Não é só o TSE vindo a público e argumentando sem argumento algum, né? Porque eles não trazem provas consistentes, não trazem. Senão as pessoas, pelo menos nessa questão do processo eleitoral, as pessoas já estariam mais tranquilas. Mas não tem transparência. Se você não pode contar voto a voto, desculpa, isso não tem transparência. O processo eleitoral hoje é a somatória de todos os votos. Não tem como contar voto a voto. E por mais que o TSE tente justificar e fale que é confiável, não tem na prática como eles confirmarem isso. Mas as pessoas estão nas ruas, e é bom deixar isso claro, não apenas pelo sistema eleitoral. As pessoas estão nas ruas lutando pela sua liberdade, para que o processo legal seja respeitado. E também para que ministros, que é melhor não citar nomes aqui por motivos óbvios, ministros que insistem em esticar a corda, parem de esticar a corda, e também dar um recado ao Congresso Nacional, que nada faz para impedir esse ministro de fazer o que faz, porque só o Congresso Nacional, em especial os senadores, podem colocar freio para o ministro que não cansa de descumprir a Constituição. Quase falei o nome, mas não falei. Muito bem, deixa eu ouvir a Paula um pouco mais. Paula, por favor. Então, eu acho que o que houve mesmo, eu acho que a Zoe resumiu bem, é uma culminação de passos tão antidemocráticos, é um acúmulo de uma coisa tão insustentável que eu acho que as pessoas foram para a rua reclamando de tudo isso, de como que, bom, já a tal da lei da ficha limpa, será que o Lula teria o direito de ter sido candidato? Eu entendo quem acha que isso aí é talvez bolsonaristas querendo mudar ou querendo rever as regras depois que o jogo já acabou, mas as regras nunca nem foram revistas ou estabelecidas durante a eleição. É essa que é a grande tragédia que a gente está vivendo, que foi uma sequência de atos antidemocráticos, de uma tirania muito bem que alvejou só um lado, que não só alvejou, mas prejudicou assim, materialmente um lado dessa disputa. E aí agora, quando o povo viu que o clamor ou o apoio que as ruas mostravam não se refletiu na demonstração digital daquele apoio, aí, obviamente, as pessoas começam a questionar. A gente tem visto a imprensa fazer um papel assim, imprensa em geral, fazer um papel vergonhoso, né? A imprensa é, de certa forma, o mediador da realidade. Então, a realidade acontece nas ruas, a imprensa vai lá e conta para quem está em casa o que aconteceu nas ruas. E a gente viu essa mentira sendo executada ao vivo, em tempo real, né? Que tu via na rua milhões de pessoas, e aí tinha jornais que diziam... Tem um artigo da Globo, O Globo, que é vergonhoso. Tem um estudioso que disse que tinha menos de 60 mil pessoas em Copacabana. Acho que
ele falou 36 mil, uma coisa assim. Então, quando tu vê que o mediador oficial da verdade consegue mentir tão descaradamente, por que uma máquina digital não mentiria? Se a gente podendo identificar a mentira, ainda consegue ser vítima dela, tu imagina quando a gente não pode identificar, que é o caso de uma máquina, né, que a gente não tem acesso e pelo que eu entendi, até as Forças Armadas, quando pediram acesso ao código-fonte, foram limitadas a ter um papel e uma caneta para ler milhões de linhas de código. Isso é uma Cinti.